Olá, meus amigos. Olá, pessoal. Como é que está o som agora? Faz tanto tempo que eu não faço uma live que eu estou me perdendo um pouquinho aqui. Se puderem me dizer como é que está o áudio, eu agradeço vocês. Vamos ver se agora eu consigo voltar com as nossas lives tradicionais, com os nossos vídeos. O Venera fala para mim, não fica prometendo, porque depois você não consegue cumprir. Então, muito obrigado aos que já estão aqui. Quem puder dar um oi, um ok ali do som, só para a gente continuar. E já vamos daqui a pouquinho chamar o nosso convidado, que já está aqui no estúdio, o Dr. Beretta, que vai falar para a gente hoje sobre, boa noite, Colônia do Formoso, município de Coribe, Bahia, é isso? E aí, como é que está o som? Tudo certinho, Teixeira? Nós ingressamos com algumas ações, nós e várias outras instituições, nós, a FECASC, né, que é a Federação de Clubes de Tiro e Comércio de Armas de Santa Catarina, nós entramos com uma ação para manutenção dos CRs e a manutenção dos CRAFs. Só que essas ações elas estão paradas devido a uma ADC do STF e nós vamos justamente conversar sobre essa ADC e eu vou chamar o nosso convidado de hoje, o Dr. Beretta. Ele vai se apresentar para vocês, muitos já conhecem ele. Ele vai se apresentar e nós já vamos fazer um bate-papo aqui sobre dois assuntos importantes. Um é sobre essa ADC e o outro nós vamos falar sobre a questão da caça aqui em Santa Catarina, onde o nosso governador a caça já é permitida, né? Mas ele fez um decreto onde facilitou um pouco a questão da caça aqui em Santa Catarina. E estamos vendo aí que o STF também quer dar uma segurada, mas o Dr. Beretta vai explicar tudinho isso para a gente em instantes. Então, com vocês, Dr. Beretta. Tudo bom, Beretta? Tudo bom? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá sem som, Beretta? Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim, não? Perdão, sou eu que estou com som baixo aqui. Só um minuto. Pronto. Pode falar agora. Vamos lá, vocês estão me ouvindo agora? Sim, agora estou ouvindo. Tá. Então, boa noite a todos. Meu nome é Dr. Marcelo Barazal, advogado criminalista, especializado em legislação de armas e porte federal, conhecido no mundo do tiro como Dr. Beretta, e hoje estou vice-presidente do movimento PL Defesa, que é um movimento do Partido Liberal. E dentre a minha atuação como advogado, a gente tem uma parceria com a FECASC para atuação na defesa desses interesses dos atiradores. Tá dando conflito aqui no som. Tá dando eco, Fábio. Peço perdão a todos vocês. Como eu falei para vocês, faz tempo que eu não faço uma live, tá dando uns conflitos aqui. Mas vamos lá então, Beretta. Explicar para o pessoal, né, essa parceria que temos aqui da FECASC com o Dr. Beretta. Já entramos com uma ação para manutenção. O pessoal está reclamando do meu áudio, Fábio. Você está ouvindo bem? Me ouvindo bem aí? Tá um pouquinho baixo para mim, mas eu consigo te ouvir. Deixa eu mudar as configurações aqui. E daí vocês me dizem se melhorou. Oi, oi, oi. Vamos mudar aqui o áudio. Oi, oi, oi. Ainda está um pouco baixo. Deixa eu ver fora. Tem que ativar o som agora, Beretta. Teu som está desativado. Eu não consigo ativar por aqui. Foi? Aí. Melhorou? Agora. Mas o áudio está melhor? Oi, alô? Parece que sim, né? Me digam aí se o áudio tá melhor. Fábio? O áudio melhorou? Melhorou o áudio? Fábio, melhorou?
Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Confirmam aí se melhorou Estou te meu ouvindo áudio. agora, Beretta. Melhorou? Melhorou meu áudio, sim ou não? Sim, melhorou. Então, podemos prosseguir. O pessoal que tá, o som do Beretta tá ok. Beleza. Alguém me Obrigado fala aí, se por Vanessa. acaso está dando eco na minha voz. Não, aqui para mim não tá. Ah, então perfeito. É só um pequeno delay aqui para mim. Ah, tem um delay da transmissão. Então, Beretta, vamos lá. Voltando aqui ao início, vamos começar a nossa live agora, então. Vamos começar Então, agora, que Beretta. agora que os problemas técnicos foram resolvidos, né? Isso. Então, A gente vai dar sequência. o Beretta estava falando aí da parceria da FECASP com o Dr. Beretta. E já vamos, então, começar falando sobre isso. Desculpem o barulho, a gente está aqui com o stand funcionando, então às vezes vai dar uns barulhos de tiro aí. Espero que vocês... Mas esse barulho é bom, né? O Venera falou que está dando eco aqui. Eu vou fazer o seguinte, muta o seu microfone quando eu for falar, acho que fica melhor. Boa. Então, pessoal, eu estou o vice-presidente... Ih, a Fábio caiu. Voltou? Não, eu só fiz... Eu vou desligar. Pronto. Eu estava com o celular. Agora está dando retorno. Acho que você tem que mutar o seu microfone para não dar esse eco aí. Agora eu vou ficar aqui com o computador. A imagem não é tão boa, mas a gente acaba com esses problemas aí de uma vez. Beretta, já vamos então falar para o pessoal dessa nossa parceria aqui com a Texas. O que nós já aprontamos aí, essa ação que nós entramos em conjunto, começar com essa ação que nós entramos em conjunto para a manutenção dos CRs e dos CRAFs. E daí desse assunto a gente já vai para o assunto da nossa live mesmo. Então vamos lá. Nós temos essa parceria há bastante tempo, né? Eu atuo como diretor jurídico da FECASC desde o ano passado, quando eu fui convidado pela FAB para assumir esse papel mais ativo na Federação Catarinense, na Federação de Clubes de Tiro e Lojas de Armas de Santa Catarina. E daí, no final do ano passado, a gente tem um problema que foi o Decreto 11.615 de 2023, que de maneira, diga-se, ilegal, reduziu a validade dos documentos. E daí, conversando com diversos atores, eu já tinha levantado uma tese no final de 2022, que essas alterações legislativas trazidas por decreto do governo federal, elas eram inconstitucionais e ilegais, porque elas feriam mortalmente, batiam de frente com a legislação que é a Lei 10.826. Pois bem, a gente começou então a ingressar individualmente com ações para os atiradores esportivos, para que eles pudessem manter a validade dos seus documentos para 10 anos. Por que essas ações são importantes? Vocês têm visto recentemente nos jornais que o controle dos atiradores esportivos está passando do Exército para a Polícia Federal. Diga-se, de maneira ilegal, porque a atribuição de competências está fixada em lei. A Lei 10.826 fala o que é de competência da Polícia Federal e o que é de competência do Exército Brasileiro. Armas de defesa pessoal são de competência, nos termos da lei, de competência da Polícia Federal. Armas de defesa pessoal. Armas dos atiradores, colecionadores e caçadores, nos termos da lei, a fiscalização, emissão de documentos, são de competência do Exército Brasileiro. Essa competência, mais uma vez, é importante frisar isso, é fixada em lei. Não pode vir um decreto, como veio, alterando esta competência.
E foi o que aconteceu no decreto 11.615. E mais... Vereda, desculpa te interromper. Gente, eu não sei o que está acontecendo com esses ecos aqui. Eu falo e dá eco. Só te interrompendo ali, com relação à lei, hoje no Brasil está complicado, né? Hoje está complicado. A lei que era para ser cumprida, infelizmente, a nossa Constituição foi rasgada algumas páginas dela. É verdade, Fábio. E daí o que aconteceu? Existe, por um lado, você está acompanhando essa transferência que está prometida para acontecer agora em julho. E outro ponto, a validade dos documentos, que era de 10 anos, nesse decreto ela foi reduzida, ou seja, ele pegou todos os documentos que foram emitidos e reduziu de maneira ilegal e arbitrária a validade de 10 anos para 3 anos. E o que acontece? Acontece que todos os documentos vão vencer no mesmo dia. E mais, todos os documentos, a fiscalização e a renovação, vão ser na Polícia Federal. Como eu disse no começo da minha fala, eu trabalho com Porte Federal há muito tempo. Então eu conheço muito bem como é a Polícia Federal. E eu sei que a tua vida, quando você for renovar o teu documento, vai virar um inferno para que você consiga renovar os teus documentos e manter os seus equipamentos. Por que eu digo isso? Porque nós não nos esqueçamos das falas do Lula. Ele sempre quis desarmar a população. Ele falou claramente: essas armas adquiridas no governo Bolsonaro têm que ser devolvidas, nós vamos buscar essas armas, precisamos de mais livros e menos armas, toda essa balela que a gente sabe. Mas esse é o intuito do governo, desarmar o cidadão de bem. E por que, dito isso, que é importante você manter a validade dos seus documentos? Porque você fica tranquilo, você só vai ter que se preocupar com renovar documentos lá em 2031, 2029, ou seja, se Deus quiser, fora desse governo. Então a gente começou a entrar com ações individuais, acho que eu fui o primeiro advogado que entrou e teve liminar nesse sentido, garantindo a validade dos documentos. E de lá para cá foram inúmeras ações individuais. Só que eu sempre tive uma questão que sempre me preocupou. Eu entro com ação individual valendo para uma pessoa. E eu precisava de uma associação, uma federação, uma confederação. Quem assiste os meus vídeos e segue o meu canal, sabe que eu brigo para ter essa legitimidade para entrar com ações que valessem para mais pessoas. E por isso essa parceria com a FECASC. Porque daí a gente entrou com uma ação coletiva que vai valer para todos os associados da FECASC, mantendo a validade de seus documentos. E essa ação foi distribuída ainda no ano passado. Acontece que, de lá para cá, muitos juízes federais, mas muitos juízes federais, têm suspendido essas ações individuais e coletivas, alegando que existe uma ação direta de constitucionalidade, que é a DC 85, na qual o ministro Gilmar Mendes, que é o relator, determinou a suspensão de todos os processos que questionavam a legalidade dos atos praticados no governo com relação a armas. Só que tem um pequeno problema. Essa DC 85 tem sido usada pelos juízes federais. O que é uma DC? Então, a Fábio vai me ajudar aí se eu for muito técnico ou muito juridiquês, ela me interrompe e eu tento explicar melhor para vocês. Pode deixar comigo, Beretta. O que aconteceu? A gente começou a entrar com ações individuais para manutenção da validade dos documentos, com muito êxito. Então, a gente tem várias sentenças, várias liminares e sentenças de mérito, inclusive no Tribunal Regional Federal, ou seja, sentenças de segundo grau, mantendo a validade dos documentos. Mas em muitos casos, o que vem acontecendo? Os juízes federais, sem querer entrar em demérito, mas querendo segurar as coisas, vamos dizer assim, tá? Vem suspendendo todas as ações que
versam sobre a manutenção da validade dos documentos, ou seja, represou um monte de ações, a gente estava tendo êxito, e houve um movimento da Justiça Federal para suspender essas ações, enquanto não fosse julgada essa famigerada ADC 85. E o que é uma ADC? Uma ADC é uma ação direta para declarar a constitucionalidade de um ato normativo, por exemplo, um decreto federal. E daí vamos lá, porque é importante explicar para vocês. Quando o Lula assumiu o governo, o primeiro ato do governo dele foi baixar um decreto, vocês se recordam, Fábio, acho que eu caí. Alguma coisa aconteceu. Pode continuar aí, Beretta. Tá. O que aconteceu? Quando o primeiro ato do governo Lula, lá em 2023, 1º de janeiro, vocês recordam, foi editar um decreto que é o 11366, que basicamente suspendia todas as concessões de CR e CRAFs no Brasil inteiro. Mais uma vez, ato ilegal. Mas ele entrou com esse decreto. Esse decreto começou a ser questionado judicialmente em várias instâncias. Então, e os juízes começaram a dar ganho de causa para as pessoas. E o que o governo fez? Então, o governo entrou com uma ação declaratória de constitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para que o Supremo declarasse que o decreto 11366 era constitucional. O ministro Gilmar Mendes é o relator e ele deu uma liminar suspendendo todas as ações que questionavam o decreto 11366. E com isso, todas as ações... Isso é importante, né, Beretta? É importante chamar a atenção das pessoas para esse fato que você vai falar agora. Prestem bem atenção em qual decreto que essa ação do STF está valendo, né? E por que nós vamos entrar também... Já entramos, né, Beretta? Ô, Beretta, olha só, eu acho que o meu som está saindo na tua caixa de som e está dando essa microfonia. Porque quando eu desligo o teu microfone aqui para mim, ele não continua com a microfonia. Não sei o que está acontecendo aí. Quando eu falar, você vai ter que fechar o teu microfone, porque eu estava tentando usar o fone, que resolve esse problema de microfonia, mas o pessoal reclamou que o meu som estava muito baixo. Espera aí que eu vou tentar de novo colocar o fone de ouvido aqui. Me diz aí se vocês estão me ouvindo melhor agora. Agora tá bacana. Tá muito baixo o meu microfone. Não, tá bom. Tá bom. O microfone agora tá bom. Tá, então agora vai resolver o problema da microfonia. Então vamos lá, isso é importante. Então a gente começou a ganhar muitas ações que questionavam judicialmente essa ilegalidade, essa arbitrariedade de ter suspendido a emissão de CRAFs e CR, que foi uma desgraça, que paralisou todo o setor de armas, né? Clubes fecharam, lojas quebraram, porque ele paralisou a emissão de CRs e a emissão de CRAFs. Então o governo, perdendo na justiça, entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para que o Supremo declarasse constitucional o decreto 11366. É importante vocês anotarem o número, o 11366. E o 11366, ele basicamente suspendia a emissão de CRAFs e CRs. Tá? Teve uma liminar e o ministro Gilmar Mendes, essa liminar que foi dada pelo ministro Gilmar Mendes, foi referendada pelo Supremo. Está na segunda turma do STF. Quem compõe a segunda turma do STF? Ministro Gilmar Mendes, ministro Cássio Nunes, ministro André Mendonça. Ocorre que os juízes federais
começaram a suspender as ações que questionam a validade de 10 anos dos documentos com base nessa liminar da ADC 85. Só que a redução da validade dos documentos não foi no decreto 11.366, que é o decreto que foi pedido pelo governo federal que fosse declarada a constitucionalidade. A validade dos documentos foi reduzida no decreto 11.615. Ou seja, não caberia a suspensão dos processos com base nessa liminar da ADC 85. Por quê? Porque a ADC 85 trata de outra coisa, de outro decreto, que é o 11.366. No 11.366 não tem redução de validade de documentos, mas os juízes federais, de maneira evidentemente clara e cristalina, equivocada, suspendem as ações que questionam validade de documento, dizendo que existe uma decisão do Supremo Tribunal Federal determinando que os processos que questionem o decreto sejam suspensos. Só que... Beretta, ou seja, hoje todos os processos estão parados, é isso? Aguardando não todos, essa... mas muitos. Tem muitos processos parados. Processos parados por causa da ADC 85, que teve uma liminar, mas em cima do decreto 11.615, é isso? 11.366. 11.366. E o 11.615 é o que está valendo, que está em vigor, mas que não tem nenhuma liminar dizendo que ele é constitucional. Nunca foi feito pelo governo federal uma ação declaratória de constitucionalidade para dizer que o decreto 11.615 é constitucional ou não. E o que aconteceu? O decreto 11.366, que era o decreto que questionava, que suspendia a emissão de CRAF-CRs e que teve essa liminar na qual o governo pedia que aquele decreto, que é o 11.366, fosse declarado constitucional, esse decreto foi revogado. Ele não existe mais. Então o governo entrou com uma ação para que fosse declarada a constitucionalidade de um decreto que foi revogado. Hoje o decreto foi revogado. Portanto, o que a gente chama em direito, houve a perda do objeto da ação. Vou resumir para vocês. Imagine que eu entre com uma ação de busca e apreensão para buscar o carro de um cara que eu vendi o carro, o cara não me pagou. Eu vou lá entrar com a ação de busca e apreensão. Qual que é a natureza do meu pedido? É buscar o carro do cidadão. Né? Ou seja, o objeto é que eu vá lá e possa pegar o carro de volta. E digamos que esse carro, na travessia da ponte da balsa, ele caia no mar e afunde. Não tem mais carro? Eu vou manter a ação para ter a busca e apreensão do carro que não existe mais? Não tem cabimento. Seria a mesma coisa que eu, sei lá, tentar dar um outro exemplo, que eu entrar com uma ação de emissão de posse de um imóvel né? Não peguem, mas só para vocês entenderem, porque é um fato emblemático, de uma emissão de posse de um escritório nas Torres Gêmeas. Não tem nexo, porque as Torres Gêmeas não existem mais, infelizmente, né? Aquela tragédia que foi o 11 de setembro. Só para vocês entenderem. E é isso que aconteceu com a DC 85. Ela não tem mais razão de ser. O Supremo Tribunal Federal vai declarar que é constitucional um decreto que não existe mais? E na prática, assim, o que nós podemos fazer, o que já estamos fazendo, para que possa chegar nos juízes, opa, peraí, vocês estão suspendendo todas essas ações baseada numa ADC de um decreto que não existe mais, né, que já foi revogado, e que o decreto que fala sobre a validade é um outro decreto que não tem nenhuma ADC ali, nenhuma liminar nesse sentido. O que na prática pode ser feito, o que já está sendo feito para
para remediar isso, ou para que isso chegue lá nos juízes, na ponta, né? E eles comecem e voltem a trabalhar nessas ações. E daí o que aconteceu? A gente começou a brigar individualmente, recorrendo aos tribunais superiores, porque é descabido. O juiz está suspendendo a ação com base numa liminar que manda suspender as ações que questionam a validade do decreto 11.366. Só que as ações que tratam de validade do CR não discutem a validade do decreto 11.366. Discutem a validade dos artigos que estão inseridos no decreto 11.615. E a gente começou e teve até algumas vitórias. Só que não tem razão de ser dessa liminar estar bloqueando milhares de processos no Brasil. E daí o que a gente fez? Com a participação da Federação de Clubes de Tiro e Lojas de Armas de Santa Catarina e a participação do PL Defesa, que é um movimento que nasceu para defender você, o que o Dr. Beretta fez? Vamos então direto ao Supremo Tribunal Federal. Então faz mais ou menos uma semana nós tivemos eu despachei com o ministro Gilmar Mendes, que é o ministro relator da DC 85, informando ele, avisando ele, que a gente intencionaria pedir exatamente que ele extinguisse a DC 85, pois houve a perda do objeto, ou seja, não tem mais razão de ser o Supremo se reunir para declarar constitucional um decreto que não existe mais. O ministro Gilmar Mendes nos ouviu, entendeu o nosso pleito, esse processo estava parado há mais de 2 anos, chamou a julgamento este processo, ele foi pautado para ser julgado no dia 6 agora de junho, e a gente entrou com um pedido através da Federação Catarinense de Clubes de Tiro, com o apoio do PL Defesa, da qual eu integro, né? Para que a gente possa matar essa ação, a DC 85, de maneira definitiva. Então agora eu devo ir a Brasília de novo para falar com os outros 2 ministros que vão votar, que é o Cássio Nunes e o André Mendonça, para pouquinho de esperança aí, né? Para despachar essa petição, porque o André Mendonça e o Cássio Nunes já deram voto nessa DC. Eles têm que mudar o voto para reconhecer que houve a perda do objeto, ou seja, a DC 85 não tem mais razão de ser, certo? Certo. E essa ação tem que ser extinta, a DC 85 ser extinta. A gente conseguindo a extinção da DC 85, todos os processos do Brasil inteiro que versam sobre validade de documentos vão ser destravados. Ou seja, quem acompanha o meu trabalho, que eu sempre quis ter aquela legitimidade para lutar por todos vocês, né? Eu tenho que agradecer a Deus, né? Ao presidente Valdemar Costa Neto, ao Samurai Caçador, que me convidou para integrar o PL Defesa. Eu consegui hoje uma legitimidade para atuar diretamente no Supremo Tribunal Federal para resolver os problemas de maneira coletiva, ou seja, para todos os atiradores. Independente se você entrou com ação usando o meu escritório, usando o escritório de outro advogado, isso aí beneficia todos os atiradores. Se você entrou com ação usando alguma confederação, como a FECASC, que fez essa ação coletiva, destravando isso, a gente vai ter o julgamento de milhares de ações. Então, foi assim, eu diria que é um trabalho árduo, né? A gente ser recebido no Supremo Tribunal Federal. Já é uma vitória, né? Já é uma vitória. Eles ouvirem a gente e dar atenção no que a gente pleiteia também é bastante difícil. Eu acho que a gente está construindo uma solução para essa questão da validade dos documentos CRAFs e CRs. Por quê? E eu digo, é muito importante que se você procure um advogado ou se associe, entre numa associação como a própria FECASC e outras,
associações sérias que estão lutando coletivamente pelo direito de vocês. Infelizmente, assim, para manter validade dos documentos, eu conheço a FECAS que entrou com ação. Outras confederações, não sei se entraram, não tenho essa notícia, mas a FECAS que está lutando por todos vocês. E por isso que eu aceitei o convite da FAB para ingressar na FECASC e integrar o corpo jurídico para que a gente possa ter essas ações de defesa dos atiradores que não seja individual, mas que seja para todos vocês. E, Beretta, a gente estava conversando mais cedo, né? E você me falou, hoje nós entramos com essa ação, né? A FECASC aí, através do doutor Beretta, nós entramos com essa liminar para que tudo isso que o Beretta acabou de explicar, para que essa ADC perdeu, né, o sentido dela, porque o decreto não existe mais. E existem outras federações Coloca que na estão tela aí entrando. o que eu coloquei aí para vocês, aí para o pessoal ver essa ADC. Tá. E adicionar ao palco, vamos lá. E para vocês nós... verem, a gente peticionou hoje, tá? Eu vou descer aqui um pouquinho a minha tela, né? Essa petição 73.629 é a nossa petição, acho que está aparecendo para vocês aí, e já foi concluído para o ministro Gilmar Mendes. E o mais importante, olha lá, aqui na parte de baixo, no dia 15/5, logo depois que a gente falou com o ministro, ele já chamou julgamento de mérito, que vai iniciar agora no dia 6, no plenário virtual, e vai encerrar no dia 13. Ou seja, nós devemos ter o julgamento dessa ADC em muito breve, né? E com essa atuação e essa sinergia entre o PL Defesa e a FECASC, a gente tem chance, agora eu vou pedir as orações de vocês, para que a gente tenha essa vitória e consiga destravar todas as ações no Brasil inteiro que questionam a validade dos documentos CRAFES e CR. Importante. Então, todas as ações suspensas? Não. Tem juízes federais agindo de maneira correta e não suspendendo as ações, entendendo que a DC 85 não versa sobre validade de documentos. E já tem decisões do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, também reconhecendo que não cabe a suspensão das ações. Mas a gente está tentando resolver para todo mundo. Aqui o Bruno, ele diz que a CBTT também entrou, né? Na verdade, talvez tenha sido a primeira a entrar ou não. Eu acho que a gente entrou antes que a CBTT. Algumas federações, confederações entraram também, né? Questionando a ADC 85, mas eu acredito que a que mais fundamentada seja a que foi entrada hoje por nós, justamente pelo fato de estarmos falando aí, mostrando para eles que eles entraram com a DC 85 sobre um decreto, que o decreto já foi revogado, né, que ela não faz mais sentido de existir, que ela seja extinta, para que os outros, para que juízes possam entender e que essa liminar, aliás, que o decreto não existe mais e que o decreto que está em vigor hoje, que fala sobre a validade dos CRAFs e dos CRs, não tem nada a ver com a ADC 85. Então, eu fiquei muito esperançosa, né, quando você veio falar comigo para a gente entrar com esse pedido aí para suspensão, né, dessa ADC 85, porque eu entendi que ela é muito sensata, né, e tem muita chance de realmente ir para frente. Então, agradeço aí, Beretta, por ter tido essa iniciativa, né, de vir falar com a gente, de sermos parceiros para entrar com essa ação. E como o Beretta falou, independente de ser nosso filiado aqui, associado à FECASC ou não, se isso der certo, que a gente espera que sim, o Beretta está articulando bastante, vai várias vezes a Brasília,
conversando, né, com as pessoas certas para que a gente consiga essas aprovações. Então, isso saindo vai beneficiar todo mundo. Então, mais uma Inclusive os vez aí. associados da CBTT. Então me interessa quem eu vou beneficiar. Na verdade, essa ação foi proposta pelo governo, nenhuma outra associação tinha entrado. Recentemente, a CBTE, acho que a CBTE, a LINAD, ingressaram nessa DC 85, mas eles pedem apenas que não seja declarada a constitucionalidade do decreto 11.615. A gente não tem mais que discutir isso. Me desculpe o colega advogado que fez a petição, o pessoal da LINAD, o pessoal da CBTE, mas a estratégia está errada. Eu não quero que seja declarada a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de algo que não existe mais. Né? Entendeu? Assim, não faz sentido, né? Depois que eu fiquei, depois a pessoa ficou, o cara ficou careca, igual o nosso querido, um abraço para ele, o Dão, né? Nosso senador Espiridião Amin, conhecido como Dão. O senador Espiridião Amin não está preocupado se ele compra pente ou não compra pente. Me desculpa a piada aí, senador. Mas é isso, a gente está discutindo o preço do pente para o Espiridião Amin. É basicamente isso. Me desculpe a brincadeira, né? Mais uma vez, senador, a brincadeira, mas é isso. Estão querendo discutir a constitucionalidade de um decreto que não existe mais. Ele foi revogado expressamente pelo decreto 11.615. O decreto 11.366 não existe mais no mundo jurídico. Ele foi revogado. Então, eu não quero saber se ele é constitucional ou inconstitucional, não importa mais. Eu acho que o pessoal entendeu bem esse nosso tema. Eu acho que podemos passar para o próximo tema, né, que é com relação ao decreto do Jorginho, se não me engano, é o decreto 501, né, que autoriza o controle e o manejo sustentável de javali aqui em Santa Catarina. Exato, Fábio. Daí pode colocar na tela essa próxima tela que eu coloquei aqui do Supremo. Trata-se da ação direta de inconstitucionalidade que foi proposta por o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, em face de um ato do governo de Santa Catarina que promulgou uma lei que regulamenta a caça do javali. Eu fico me perguntando que defesa animal de fauna e de flora esse instituto quer defender. O javali é uma espécie invasora, é uma praga. Eu não vou me assustar se esse mesmo fórum nacional, a esquerda está cheio dessas ONGs que se travestem para ter uma cara oficial. Né? Fórum Nacional, não tem nada de fórum, é uma ONG de esquerda. O que essa ONG de esquerda quer defender o javali? É o que eu digo. Se a gente descobrir a cura do câncer, essas mesmas ONGs são capazes de entrar com uma ação para defender, para proibir a produção de remédio. Não vai me assustar se essas ONGs, Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade para proibir que você combata o mosquito Aedes aegypti, né, que transmite a dengue, que transmite a zika. Né? Javali é uma espécie invasora, ela não pertence à fauna nacional. Ela destrói o meio ambiente. A caça, o controle dessa espécie invasora, os manejadores são verdadeiros heróis para a defesa do nosso meio ambiente. Acontece que essas mesmas ONGs já tentaram fazer algo semelhante contra uma lei estadual de São Paulo,
que também regulamentava a caça, o manejo do javali. Importante. Se a gente não tratar isso com a seriedade que precisa ser tratada, se a gente não começar a controlar de maneira mais efetiva, facilitando o trabalho do manejador, facilitando o acesso a armas, diminuindo a burocracia, facilitando a vida daquele cara que vai lá caçar javali e vai proteger o meio ambiente, porque o javali mata a onça pintada. O javali aqui em Santa Catarina, outro dia a gente viu a gralha azul. O javali mata a gralha azul, que é uma espécie protegida em extinção. O javali polui as nascentes, destrói nascente de água, transmite doença para o gado. Nós estamos em São Paulo quase em uma crise de transmissão de doença que vai impedir que o estado de São Paulo possa exportar carne bovina. Porque o javali transmite doenças para o gado, transmite doenças para o porco doméstico. Como eu disse, não tem uma espécie, não tem um predador natural. O samurai fala que o único predador natural do javali é o 44 Magnum. Porque e é verdade. Existe. A onça pintada é um bebê perto de um javaporco. Tem javaporco de 300, 400 quilos. Essas espécies já estão causando acidentes nas estradas. Eu ia falar isso agora. Aqui em Santa Catarina, nós já registramos 3 acidentes nas rodovias, na região de Lages. Então, além do javali atacar a nossa fauna, né, não é, o pessoal acha que são só as lavouras e tal, mas não, está atacando a nossa fauna, ele come também animais, não só destrói a plantação, faz um estrago danado, não tem predador natural, se multiplicam de uma forma absurda. Na semana passada, nós estávamos com um manejador argentino, ele tem uma empresa de caça na Argentina e no sul da África. E ele estava falando que os javalis agora eles estão se adaptando de uma forma diferente e eles estão se reproduzindo mais vezes por ano do que os javalis no seu habitat natural. Então, além de tudo, eles se procriam muito rapidamente. E mesmo se nós colocássemos hoje todos os caçadores nas ruas, nesses locais onde tem essa infestação de javali, para abater javali, não conseguiria eliminar todos eles, né? De tão grande a quantidade. Então, em São Paulo, eles estão, inclusive, o governo de São Paulo querendo contratar empresas para fazer esse abate. Gente, não precisa contratar, é só liberar que a gente vai e faz de graça. É só liberar, deixar, regulamentar e liberar. A gente segue a lei, a gente vai pegar as guias que forem necessárias, as autorizações que forem necessárias, mas só nos permitam, né, que seja feito, que nós faremos isso gratuitamente, antes que aqui no nosso estado se torne algo incontrolável. Então, e tenha que depois... eu digo para você, essa associação entrando com essa ação, eles são os maiores inimigos do meio ambiente do nosso país hoje em dia. Essas associações de esquerda que tentam dificultar o controle dessa praga. Nós temos que, vou deixar bem claro, nós temos que exterminar o javali do nosso meio ambiente, porque senão a gente não vai ter mais espécies naturais no Brasil. Não vai. Além dos prejuízos à lavoura, além dos prejuízos à saúde pública, a questão é exterminar essa espécie invasora para a garantia da proteção do nosso bioma natural aqui do Brasil. Proteger as nossas espécies como a onça pintada, como a onça parda, como o tatu, como o bicho preguiça, porque o javali mata todos esses bichos. Na África, ele tem predadores naturais. O leão, o tigre. No Brasil não tem. Não tem. Então, nesse caso, nós também vamos ingressar pela FECASC nesta ação direta de inconstitucionalidade para expor a hipocrisia e o verdadeiro crime ambiental que essa associação, essa
Fórum de Defesa Animal está querendo causar. Nós queremos explicitar, né? Nós queremos explicitar o dano ambiental que essa ONG de esquerda está querendo fazer no nosso país, dificultando, criando empecilhos para o manejo dessa espécie no Brasil. E essa atuação nossa, do PL Defesa, junto com a FECASC, vai ser essencial em mais essa vitória que nós devemos ter. Sobre essa ação específica, que é a ADI 7808, 7808. Esse é o número da ADI 7808. Ela acho que eu coloquei a Fábio consegue colocar lá na tela para vocês. Coloque, sim. Tá? Em São Paulo tentaram fazer a mesma coisa, mas já temos então. Em São Paulo a gente já ganhou. Já ganhamos, né? Já ganhamos no Supremo Tribunal Federal e foi declarada constitucional a lei estadual de São Paulo. E o que nós vamos fazer? Nós poderíamos simplesmente, nesse caso, a estratégia seria porque o direito é um jogo de xadrez e é uma estratégia. Nesse caso, a gente poderia simplesmente ingressar no Supremo Tribunal Federal, peticionar dizendo que existe legislação similar em São Paulo, que já foi declarada constitucional, e pedir extinção da ação. Mas nós queremos matar e expor a vergonha essa fundação de esquerda aí, de defesa animal, que não é defesa do predador, é defesa do destruidor do meio ambiente. Ela devia ser chamada assim, Fórum Nacional de Destruição do Meio Ambiente Brasileiro, é assim que ela devia se chamar. Nós queremos expor a hipocrisia desse pessoal. Então nós vamos peticionar, eu já conversei, tive uma outra reunião com o ministro Cássio Nunes, né, o advogado despacha com o ministro, para que a gente vai peticionar para que ele chame uma audiência pública. E daí nós vamos levar pesquisadores que vão desenhar para esse povo os malefícios que o javali traz para o nosso meio ambiente. Nós queremos levar gente ligada ao meio ambiente, a Secretaria da Agricultura de São Paulo, a Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, para exatamente escancarar a hipocrisia dessas pessoas que estão defendendo a destruição do meio ambiente no nosso país. Beretta, e o PL Defesa está aí para defender. PL Defesa? Defender o meio ambiente, defender o bioma brasileiro. Essa audiência seria em Brasília ou em Santa Catarina? Essa audiência seria no Supremo Tribunal Federal. O Supremo tem. Perfeito. Os ministros podem convocar uma audiência pública. Esse é o nosso pleito, que o ministro convoque uma audiência pública, na qual a gente possa levar pesquisadores da Secretaria de Estado da Agricultura, Secretaria do Meio Ambiente, pesquisadores, manejadores, que vão explicar exatamente os malefícios que essa espécie invasora está fazendo no nosso meio ambiente e mais, a necessidade urgente de que a gente tome ações efetivas para controle dessa espécie o quanto antes. Porque se a gente não controlar, a coisa vai ficar, já está quase, eu diria que a gente está no limiar de que essa praga se torne incontrolável. E eu lembro de uma praga que se tornou incontrolável e que trouxe a morte de milhões de pessoas, que era a infestação de ratos na Idade Média, que foi chamada de peste negra. E nós estamos vivendo quase uma peste negra no Brasil, né? E essas associações, essas ONGs de esquerda estão entrando lá para defender o transmissor de doenças. E quando nós conseguirmos essas audiências públicas, a gente até faz uma convocação a todos vocês, porque nós ainda não temos uma ONG ou um instituto de direita, só tem instituto de esquerda, essa porcaria. Está na hora o Beretta vai iniciar nesse projeto, que é importantíssimo, porque nós só temos dados e informações
de esquerda. E quando tem uma audiência pública nesse sentido, todas essas ONGs, aparece lá Instituto Igarapé, Sou da Paz, isso e aquilo, e não tem... Travestidas de nomes bonitos. Sim, O eles Sou usam da nomes Paz que não bonitos. prega paz, diga-se Uhum. de verdade. O É Fórum isso Brasileiro mesmo. de Segurança Pública que não defende a segurança pública, Uhum. né? Então, nós precisamos representar, precisamos estar presentes para mostrar que nós nos importamos e que nós somos maioria, né? E não deixar com que eles dominem sempre o discurso e dominem a narrativa, né? Eles não podem Exatamente. dominar a narrativa. Então, nós precisamos ser técnicos, mas precisamos também da emoção, do calor da população junto, incentivando e ajudando, né, nessas audiências públicas. E a gente com certeza vai passar para vocês quando essa audiência pública for convocada, né, Bereta? Exatamente. Então, Fábio, o que eu ia falar para você? Vocês veem a importância e a envergadura que está tomando o PL Defesa. O PL Defesa não é só para defender os atiradores ou acesso a armas. A gente acabou de falar aqui por meia hora da defesa do meio ambiente. Olha a amplitude que esse movimento do Partido Liberal está tomando. Olha o tamanho do que é o que a gente está tentando fazer aqui. E mais do que isso, olha a importância de você apoiar esse movimento, né? Acho que esse é o principal. A importância de você apoiar o movimento. E como é que você apoia o movimento PL Defesa? Apoia o que a Fábio está fazendo. A Fábio é a nossa presidente estadual do PL Defesa. Como é que você faz isso? É simples. Eu vou pedir para a Fábio colocar aqui na tela. Parar a tela, colocar aqui. Como é que você apoia esse movimento? Vocês estão conseguindo ver aí? Eu acho que eu vou fazer de outra maneira. Peraí. Deixa eu fazer aqui de outra maneira, Fábio. Foi. Peraí. Então, para que as pessoas entendam, né, o PL Defesa é um movimento que foi criado dentro do Partido Liberal, dentro do PL, para tentar, até como fizeram uma pergunta ali mais cedo, será que o Bolsonaro não fez errado, tendo aprovado tantos decretos e não ter aprovado nenhuma lei? E é justamente para isso que vem o PL Defesa. Eu estive conversando com o presidente do PL, o Valdemar da Costa Neto, e ele disse que tudo aquilo que o Bolsonaro não conseguiu fazer, que ele não conseguiu parlamentares suficientes para aprovarem leis que nós já temos, né? Tem o PL 3723 que está parado no Senado, não é o melhor dos mundos, mas é uma lei, né, que nos dá uma segurança jurídica. E agora veio esse movimento, então as pessoas que querem apoiar esse movimento não precisa ser filiado a partido, nada disso. Não. Consegue colocar Simplesmente aí, assim, Fábio? eu sou armamentista, eu gosto de arma, não quero comprar uma arma, mas eu acredito que esse seja o caminho para a legítima defesa. Hoje nós já sabemos que os estados mais armados são também os estados mais seguros do Brasil. Coloca o QR Code aí na tela, eu coloquei aqui para você, cadastro de apoiadores aí. Aqui. Como é que você faz, gente? Basicamente, é só você clicar nesse QR Code aí, tá? Só você clicar nesse QR Code e você vai entrar num cadastro simples, você não está se filiando ao PL, isso é importante eu dizer para vocês, tá? E você vai tá apoiando o movimento. Eu vou colocar aqui o link também, tá, Fábio? Aqui nos comentários. Perfeito. Vou colocar o link para quem quiser entrar aqui pelos comentários, é só clicar nesse link.
Ó, então, pessoal, tem um link também, nós já colocamos ali no meu YouTube também, tem o link lá, o QR Code, para quem quiser ser apoiador. Então, se não acharem aqui, podem ir lá também. E, Bereta, estamos chegando a 1 hora de live, passou super rápido. Se deixar, a gente fica falando a noite toda. Mas já estamos quase com 1 hora de live, então eu quero te agradecer por tirar esse tempinho aí para estarmos juntos hoje. E vamos tentar fazer isso mais frequente, mais lives, de repente até lives mais curtas, mais rápidas, trazendo sempre informação para o pessoal. Até volta os meus seguidores aqui no YouTube, que não estão mais acostumados com as minhas lives, que faz bastante tempo que eu não faço. Então, a gente fazer lives mais curtas para até reacender o canal e as pessoas voltarem aqui a assistir as lives. A gente fazer isso com uma frequência um pouquinho maior, mas umas lives menores, trazendo a informação rápida e precisa para as pessoas que gostam desse meio. Então, eu queria que você finalizasse aqui suas considerações finais para a gente ir encerrando a nossa live de hoje. Então, acho que vocês viram a importância e o tamanho de tudo que a gente está fazendo pela FECASC, essa parceria junto com o PL Defesa. Agradecer, assim, eu tenho que agradecer sempre ao Samurai Caçador, que é o presidente do movimento, ao presidente Valdemar Costa Neto, que me deu essa oportunidade de poder atuar com consequências, ou seja, com resultado que vai atingir todos os atiradores. Nós estamos nessa briga aí, essas duas ações diretas, ações que tramitam no Supremo Tribunal Federal, são muito sensíveis para a nossa causa. Tem outras ações também que a gente vai fazer. Vou pedir para vocês mais uma vez, quem ainda não me segue, siga lá o meu Instagram, @doutordr_bereta, tá? Vou pedir se a Fábio consegue colocar aí na tela. É @doutordr_bereta. Quem não me segue, me seguir no Instagram. O Instagram cada vez publica menos o nosso conteúdo. Esse é um outro problema que a gente enfrenta. Quem trata desses assuntos tem pouco alcance. Então a gente precisa que você que está assistindo essa live entendeu que ela é importante, curta e compartilhe essa live para que essa informação chegue a cada vez mais assinantes, aí, mais atiradores, a maior quantidade de pessoas possível. E você ainda que entendeu a importância de que nós estamos fazendo, eu vou te pedir, não custa nada, é um formulário simples. Clique e se inscreva como apoiador no PL Defesa. Vocês estão recebendo o link aí nos comentários, está nos comentários, a Fábio vai colocar depois na descrição do vídeo. E no QR Code que apareceu na tela de vocês. E quem não me segue ainda, vou pedir, gostou do conteúdo, gostou do meu trabalho, me siga lá no Instagram, @dr_bereta com 2 T's, tá? Em breve a gente espera fazer uma outra live para comemorar, né, Fábio? Isso, se Deus quiser. Vamos das vitórias que a gente está conquistando, né? E é isso aí. Bereta, vou te pedir desculpa. Uma boa noite a todos. Porque eu não descobri aqui como é que eu coloco o teu Instagram aqui na tela. Vou pesquisar aqui para as próximas lives sair tudo redondinho, para não dar esses transtornos de hoje. Então, Bereta, brigadão, uma boa noite para você e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.